iniciar a gravação. Está gravando? Está gravando? Ainda está iniciando a gravação. Está iniciando. Muito bem. Iniciou a gravação aqui. Tem gente entrando. Henrique Filipuzzi. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer um tutorial aqui rapidinho sobre como se faz o museu virtual. E aí, quem entrar depois pode aproveitar depois. Eu vou colocar esse vídeo lá no campus, vou colocar na postagem para amanhã. E aí você pode aproveitar desse vídeo para aprender um pouquinho. Teve muita gente que teve dificuldade. Então, eu vou compartilhar minha tela para mostrar o passo a passo como fazer um museu virtual. Muito bem. Começando aqui, então, eu vou compartilhar a tela. Compartilhando a tela. O áudio. Área de trabalho. Muito bem. Bem, agora, então, eu tenho aqui minha tela compartilhada com vocês. Estou aqui nos aplicativos da Microsoft. E agora eu vou, então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na barra de pesquisa. Todo computador tem, o da Mac também tem, então vocês podem lá, quer dizer, tem Mac que não tem o Microsoft, né? Então não tem o PowerPoint. Então eu só vou ensinar como se faz isso aqui no PowerPoint. Imediatamente, porque eu tenho o Microsoft 365, eu tenho um PowerPoint aqui, então eu vou abrir um documento PowerPoint em branco. E aí, depois disso, então, ele vai aparecer uma página aqui. Eu tenho um aplicativo instalado aqui no meu computador de captura de tela, então deve aparecer alguma coisa de captura de tela aqui. Não se aflija com isso, porque isso não vai ter nenhuma interferência. Automaticamente vou fechar assim que o capturador de tela aparecer. E eu não quero que ele apareça, então vou fazer uma oração aqui para ele não aparecer. O PowerPoint está demorando 3.700 anos, apareceu, está aqui. Muito bem. E aí, então, vou pegar um documento em branco, abrir esse documento, cliquei 2 vezes sobre o documento em branco para ele aparecer. Aí está o documento em branco que eu quero trabalhar nele. Muito bem. Beleza? Tranquilo por enquanto, né? Então, abri o PowerPoint, basicamente, aí, tá vendo? Apareceu o Camtasia aqui, e eu não quero o Camtasia. Eu não quero você, Camtasia. Não quero tipo, não quero Camtasia. Então, esqueçam isso aqui, esqueçam isso. Eu vou aqui em arquivo, um novo. Eu não quero nada de Camtasia. Vamos lá. Então, agora sim apareceu aqui o PowerPoint com uma tela, né, branca. Então, eu vou eliminar essa sugestão aqui de layout. Eu não quero essas coisas aqui. Bem, basicamente, para você fazer um museu virtual, você tem que ter a dimensão de... Quer dizer, a pessoa que vai assistir o seu museu, que vai frequentar o seu museu, precisa ter uma dimensão de profundidade. A forma mais clássica de se fazer isso é você pegar um trapezoide. O trapezoide, por conta do formato dele, ele dá uma dimensão de profundidade. Onde que eu pego o trapezoide? Eu pego aqui, ó, nas imagens. O trapezoide é esse formato aqui, ó. Cadê-lo? Aqui. Então, eu vou pegar o trapezoide e vou colocá-lo aqui na minha tela. Muito bem. Só que ele não está com a profundidade que eu quero dar, né? Porque a gente tem uma profundidade no horizontal, não no vertical. Então, como que eu quero dar o horizontal, eu vou dar uma virada nele aqui. Encosto ele aqui na parede. Esse trapezoide de cor azul, ele não é uma cor agradável. Então, eu vou colocar uma outra cor. Edmar, como é que eu faço isso para colocar uma nova cor? Eu clico nessa imagem no trapezoide com o botão direito. Clico aqui no botão direito. Eu vou aqui em preenchimento. Preenchimento. E aí eu posso colocar, vamos colocar uma cor mais neutra. Uma cor assim, tá bom, um pouquinho mais escuro. Isso. Coloquei aqui. Eu não quero
que fique com esse negócio azulzinho aqui, ó. Porque esse negócio azulzinho, já viu parede em algum lugar com contorno? Então a gente tem que tirar o contorno da parede. Vem aqui sem contorno. Olha que bela parede que eu tenho aqui, né? Muito bem. Eu posso fazer, por exemplo, também um complemento de parede, um fundo lá, né? Um fundo lá da minha sala. Isso aqui tá. Eu vou fazer uma sala aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, olha que beleza. Eu posso colocar aqui. Eu não tenho formação em design, pessoal, portanto, os meus designs eles não ficam geralmente muito bonitos, não, mas enfim, vocês são mais criativos, mais inteligentes e muito mais bonitos do que eu, então vocês sabem trabalhar com estética muito melhor que eu. Então eu descolori lá, tirei o azul também, e aí vou tirar também o contorno da forma, porque eu não quero que fique. Ah lá, ó, muito bem. Se eu quiser colocar um contorno aqui para distinguir a parede, o que eu posso fazer? Por exemplo, posso colocar uma cor mais discreta aqui, ó. Aí ficou lá, ó. Olha lá, viu? E aí eu posso colocar no final aqui também um outro trapezoide. Eu posso colocar um outro trapezoide aqui, e aí depois eu vou ajustar o tamanho aqui. Bem, aí eu vou girá-lo, e aí eu vou colocar esse trapezoide aqui, ó. Eu vou diminuir o tamanho, obviamente, né? Para caber aqui, para ficar bonitinho, do mesmo tamanho. Vamos ver se. Eu nunca fiz dessa forma aqui, não, eu só estou testando. E aí eu vou ajeitar aqui para ficar na parede. Aí deu uma dimensão de. Deixa eu mudar a cor para ver se vai ficar interessante. Vou tirar o. Vou tirar o contorno. Vamos ver se ficou interessante. Deixa eu colocar aqui o contorno, igual eu coloquei aqui, ó. Esse contorno até ficou legalzinho. Esse contorno aqui ficou legal. Olha aqui, ó. Olha que beleza. Só que essa parede ali do canto ela ficou estranha, né? Mas é só para mostrar para vocês ferramentas possíveis. Enfim, bem, isso aqui então é uma sala. Você pode colocar aqui vários elementos. Para não ficar muito contaminado visualmente, você tem que deixar uma sala mais clean. Suas casas aí, por exemplo, não tem menos, você não enche sua casa de um monte de coisa. Você não enche, né? Pois é, então assim, a gente não quer também um museu cheio de coisa para as pessoas ficarem enfadadas, as pessoas ficarem entediadas. Então a gente faz uma coisa mais bonitinha, né? Então eu vou cobrir, vou fazer um teto nessa parede aqui, um teto nessa sala, na verdade. E aí, como é que eu faço um teto? Eu vou pegar um retângulo, tal como eu vi aqui. Tem gente que, eu acho que tem gente que mandou notícia aqui, deixa eu só ver se tem gente que, se eu não estou conversando só com a parede. Ah, tem gente aqui, olha só. Carol Brandt, Gabriela Correia, Matheus Magalhães, Pedro Oliveira, Sofia. Tinha mais alguém aqui, mas foi embora, me abandonou. Muito bem. O pessoal que chegou aí depois, eu iniciei a gravação para dar um tutorial sobre como fazer. Eu só fiz uma sala, basicamente, aqui. Se vocês quiserem que eu repita no final, eu repito, tá? Bem, então eu peguei basicamente aqui dois trapezoides de tamanhos diferentes. Coloquei um trapezoide aqui, coloquei um retângulo aqui e coloquei um outro trapezoide aqui. Agora eu vou colocar o teto. O teto, eu pego um retângulo e trago ele aqui, ó. Coloquei um teto aqui em cima. Vou clicar nesse retângulo que eu coloquei com o botão direito. Coloquei o botão direito, enviar para trás. E aí ele já está lá no nível de profundidade. Eu vou colocar esse teto. Eu tenho várias opções para preencher esse teto aqui. Eu tenho, por exemplo, eu cliquei no botão direito. Eu posso preencher esse teto com uma imagem, portanto, eu posso pegar uma imagem de teto na internet, baixá-la e depois preencher aqui. Vou fazer isso, inclusive, só para exemplificar para vocês. Vou abrir uma aba aqui. Deixa eu colocar aqui imagem de teto de gesso.
Vamos colocar, vamos ver se aparece alguma coisa. Ah, olha só, apareceram umas coisas interessantes aqui, ó. Só que não, vamos ver a imagem. Que é só o teto, tá aparecendo muita coisa. Tá aparecendo a sala inteira. Eu peço o teto e eles colocam a sala inteira. Ah, tem aqui, ó. O povo não sabe o que é teto, não? Eu peço imagem de teto, o povo vai me dar a sala inteira, dá o quarto, tá bom. Aqui, vamos ver se isso aqui vai prestar. Eu vou baixar isso aqui, eu vou salvar como? Tenho que salvar, eu tenho que salvar no computador. Copiar e colar não dá certo. Eu tenho que salvar a imagem no meu computador, no arquivo no meu computador. Então eu vou salvar a imagem como, e aí vai aparecer as sugestões aqui onde que eu vou salvar. Eu vou salvar aqui no meu HD externo, cadê? No Santo Agostinho, 2020. Eu tenho um monte de pasta, não critica, tá? Bem, eu vou colocar aqui no projeto porque é um exemplo de museu que eu estou fazendo. Vou colocar aqui teto. Se não prestar, a gente modifica depois. Não sei se essa extensão de arquivo, tipo de arquivo aqui, vai salvar bonitinho, mas vamos ver. Salvar, salvei, deixa eu ver. Ixi, não vai dar certo. Eu vou tentar aqui. Vamos ver se ele vai aparecer para mim aqui. Vou aqui preencher, já salvei a imagem. Se ela vai dar certo, eu não sei. Aí eu vou ter que salvar outra coisa. Eu tenho aqui no meu PowerPoint, eu tenho a opção também de pesquisar online. Então você pode pesquisar imagem online, que ela é até mais fácil, porque ela preenche automaticamente. Mas eu vou pegar aqui do meu arquivo que eu salvei. Aí eu faço o mesmo caminho. Não, tá aqui, ó. Já tem sugestão aqui, projeto. Não apareceu não. Eu vou ter que pegar outra imagem, porque aquela imagem não tá boa. Eu vou aquela imagem, a extensão, o tipo de imagem não ficou salvo. Deixa eu ver. Vou pegar esse aqui. Salvar a imagem como. Então, agora vai dar certo. Porque é JPEG. Teto. Teto, teto, teto. O teto, teto, teto. Salvei. Aí eu volto aqui no meu museu. E aí eu vou preencher a imagem, já baixou lá. Preenchimento, imagem de um arquivo, teto. Não ficou uma Brastemp, não, mas o que que eu posso fazer? Primeiro eu vou tirar o contorno da forma, que eu não quero que fique com, eu quero que fique sem contorno. O que que eu posso fazer? É o seguinte, eu posso baixar isso aqui, eu posso baixar aqui para ficar só uma parte. Não ficou uma... Ou então eu posso baixar isso aqui também? Não. Enfim, isso aqui foi só um exemplo. Esse teto aqui não ficou bom, não, porque ele estava virado. Ele estava. Mas isso vocês podem fazer, porque ele estava de frente, na verdade, né? Ele poderia ter. Se ele tivesse de lado, ele ia ficar perfeito. Ele ia ficar perfeito. Enfim, isso aqui foi só um exemplo para vocês verem, né? E aí eu posso também baixar. Vocês perguntaram alguma coisa? Eu senti que alguém estava falando alguma coisa. Não? Não. Tem gente mandando mensagem para mim, mas não está aparecendo aqui ainda não. Não sei por quê. Ixi, cara, será que voltou a falhar o meu chat? Desconectei e voltei já. Deixa eu ver aqui se vocês. Parece que eu tô recebendo as notificações para ver se vocês estão mandando para mim mensagens. Enfim, voltando aqui, eu fiz o meu teto, eu vou fazer a mesma coisa com o chão. Vou baixar uma imagem de chão. Vou colocar piso. Coloca um piso porcelanato aqui, ó. Piso porcelanato. Vai ficar, tá. Olha só. Eu posso cortar a imagem também, né? Eu posso trabalhar na imagem. Esse piso aqui eu acho que vai ficar bom. Esse piso aqui, eu acho que vai ficar bom.
Eu posso cortá-lo também, deixar só essa parte aqui, onde está só o piso mesmo. Então, vou salvar a imagem como, lá no mesmo lugar. Piso, piso. Eu posso cortar a imagem depois. Então, eu vou pegar aqui a imagem. Aí, primeiro eu preciso colocar aqui o preenchimento. Se eu copiar e colar também não dá certo. Não, isso aqui não vai dar certo, não. Tem que subir aqui um pouquinho para ele vir aqui. Quase deu certo. Eu tenho que subir mais um pouquinho. Isso, agora vai dar certo. Nossa, Edmar, dá muito trabalho. Pois é. Tudo que é, tudo que é bom tem que dar trabalho. Eu vou fazer a mesma coisa, vou mandar essa imagem aqui para o fundo, enviar para trás. Eu mandei aqui, já deu sentido de profundidade. Aí eu posso buscar lá o piso que eu achei. Preenchimento, imagem de um arquivo, piso, piso. Aí, ó. Não de todo ruim, não. Mas isso aqui teria que trabalhar um pouco mais, eu tinha que cortar a imagem, enfim, mas eu estou fazendo só para vocês verem. Muito bem. Eu tinha que cortar, tinha que trabalhar um pouquinho melhor essas imagens para ter, inclusive, proporcional, tá? Bem, isso aqui, então, é só um exemplo de que vocês podem baixar imagens, tem milhões de imagens na internet, e aí você pode, portanto, enfim, colocar a imagem que vocês quiserem. Deixa eu ver só se vocês se comunicarem aqui comigo, porque eu vi notificações aqui e o chat não está aparecendo. Edmar, Sim, você vai falar, tipo, as notas do trabalho ou a porcentagem? eu vou só depois que todo mundo apresentar. Só Ah, tá. depois. Obrigada. Tá bom. Gabriela falou bom dia para mim, Matheus falou bom dia, também bom dia. A Gabriela que eu vou te perguntar aqui, né? Eu vi agora no chat. A Carol está pedindo indicação de programação. Pois é, uma textura. Vou colocar uma textura mais fácil, né? A textura é mais fácil. Mas a imagem, ela fica melhor se você colocar uma. Matheus perguntou, Matheus Metzger. Ô, Matheus, pois é, a textura é mais fácil, só que o que acontece? Não tem muita opção de textura. Por exemplo, eu vou pegar aqui no teto, no chão aqui, ó. Vou preencher de novo. Preenchimento, olha aqui a textura. As texturas aqui, elas não são muito bonitas. E aí, quando eu clico aqui em mais textura, nem sei se é porque que vai aparecer. Ah, não tem muita opção de textura. Aí é ruim. Essas texturas aqui, elas são muito demodês. Mas, enfim, eu posso colocar, sei lá, e aí eu posso trabalhar a imagem depois. Aqui, ó, textura, posso colocar essa aqui, ó. Aí, ela não tá, é até esquisita. Vamos pegar uma mais neutra aqui. É, enfim, esse povo deveria investir. Ô, Carol, é o seguinte, sobre a questão da programação, tem uma escola de programação que chama Buddies. Inclusive, quem fundou essa escola foram meus primos que fundaram essa escola. Só que eles não são donos mais, eles venderam para o mesmo grupo que comprou a cultura inglesa. Aí agora está ligado à cultura inglesa. Então, eles têm até outros produtos lá. É bem interessante. Agora, esse negócio de design gráfico, design de programação tal, tem muitos cursos para isso, tem muitos cursos. E aí o meu sonho, na verdade, era fazer isso, para eu ter mais criatividade, para poder trabalhar melhor com essas linguagens, enfim. Então, aprender melhor a proporção, investir mais no layout das minhas apresentações. Eu sou louco para aprender melhor essas coisas, para ter ferramentas melhores para os meus alunos. Bem, até que não ficou feio, não. Tá, é só isso a imagem aqui que ela tá assim, ela deveria estar virada, né? Deixa eu virar ela aqui. Vamos ver se vai ficar muito esquisito. Vamos ver aqui se vai ficar muito estranho. Que aí eu vou ter que mudar a proporção depois. Vem cá, meu filho. Eu vou ter que mudar a proporção. Vem cá. Aí eu não sei se vai rolar. Não vai rolar. Não, talvez role. Talvez role. Se eu fizer isso aqui.
vou baixar isso aqui. Vamos ver o que vai dar. Eu vou baixar isso aqui, vem cá. Aí tem que pegar isso aqui e voltar até aqui. Vamos ver o que vai dar. Ficou estranho também. Não tem problema não. Era só para o objetivo era só para dar o exemplo. Bem, isso aqui então é a sala. Ela ficou, porque a imagem ficou esticada, né? Aí eu tenho que pegar uma imagem um pouco melhor para, enfim, se eu alterar ela aqui, ela vai ficar, enfim. O que vocês mandaram aqui? O computador, não sei porque de vez em quando, tá? Tem Super Geeks. Super Geeks é a mesma ideia do Buddies também, viu, Matheus? Beleza. Olha só, então eu fiz isso, e aí eu vi muita gente fazendo para colocar aqui, moçada, para colocar aqui uma parede, para colocar um quadro, você tem que colocar um trapezoide também, para ele funcionar. Você tem que colocar um trapezoide aqui para ele funcionar como se fosse um quadro. Aí, ó, você coloca um trapezoide aqui, ó. Aí teve gente que colocou, dentro do trapezoide, colocou um retângulo. Aí ele não vai ficar com a proporção. Ele vai ficar estranho, na verdade. E aí você tem que colocar esse trapezoide e aí você vai preencher. Vamos pegar, por exemplo, um GIF aqui, ó. Sei lá, vamos pegar um GIF de ursinhos carinhosos. Ursinhos carinhosos, GIF. Vamos ver se eu adorava esse desenho. Eu nem sei do que se trata esse desenho, mas eu gostava de ver a carinha desses ursinhos. Eles são fofinhos, dá vontade de apertar. Aí, tá vendo? Olha que coisa maravilhosa. Então vamos baixar também, tem que salvar a imagem. Salvei a imagem aqui, eu vou colocar ursinhos fofinhos, ursinhos fofinhos. Aí baixei a imagem. Aí que vem a questão, porque teve muita gente que teve dificuldade. Então eu vou aqui na imagem que eu baixei no trapezoide, vou preenchimento, imagem de um arquivo, projeto, os meus ursinhos carinhosos estão aqui. Aí, mas, pelo amor de Deus, o negócio ficou virado. Pois é. O que acontece? Para ficar na posição, porque eu virei o trapezoide, por isso a imagem. E aí eu tenho que fazer com que a imagem que eu coloquei dentro do trapezoide não vire com a imagem. Então, para isso, eu vou aqui em preenchimento, e aí, não, eu vou aqui, porque eu sempre tenho dificuldade, eu vou aqui em preenchimento, aqui, ó. Clico com o botão, eu venho aqui em desenho. E aí, eu cliquei aqui em desenho. E aí ele me deu opções de formatar a imagem. E aí eu venho aqui no baldinho, linha de preenchimento. E aí aqui embaixo tem a opção, ó, girar com a forma. E aí eu desclico o girar com a forma. Edmar, não tem a opção de deixar desclicado? Não, não tem. Aí não permite. Aí tá vendo? Olha só. Ficou aqui olha só. Até que não ficou, o teto não ficou tão ruim, não. Olha só como é que ficou. Então, eu tenho uma sala. Eu acho que para ficar mais interessante, agora que eu acabei de ver, na proporção aqui, eu vou jogar esse trapezoide do lado direito aqui, ó, mais para o canto, e vou jogar essa parede mais para a direita, para ela ficar mais proporcional. Porque aí a proporção vai ficar um pouco melhor. Porque esse trapezoide aqui ele ficou muito esticado. Para ele ficar com uma proporção melhor, e aí eu jogo ele aqui, ó. Aí ele ficou com um pouco melhor. Ele ficou bem melhor, na verdade. E aí eu vou colocar, eu posso colocar, por exemplo, vou colocar um outro retângulo aqui. Eu vou colocar um outro retângulo e pegar um retângulo. Posso colocar em qualquer parte da... Aí, ó. Ficou bom. Tá bom desse tamanho. Aí eu posso, por exemplo, o contorno da forma, eu posso colocar uma espessura maior. Eu posso colocar e colocar um preto aqui, ó, um cinza. E aí eu posso colocar, por exemplo,
Vamos ver aqui, televisão GIF. Televisão, não, cinema GIF. Cinema GIF. Aí eu posso colocar esse cineminha aqui, ó. Que aí a pessoa fica numa sensação, tem que baixar a imagem, salvar a imagem como? Cinema. Salvar. E aí eu venho aqui, preenchimento, uma imagem de um arquivo, Country Cinema. Eu não precisei virar, olha só como é que ficou interessante. Eu coloquei o contorno, e aí se fosse o meu museu fosse sobre cinema, aí então a pessoa clicaria e poderia ser remetida a uma outra coisa. Eu gostei dessa imagem. Enfim, e aí no final das contas, moçada, você pode, enfim, aí você cria uma outra sala aqui sobre o cinema. Eu vou centralizar. Eu gosto sempre de colocar o negrito aqui, porque a letra fica gordinha, né? A letra gordinha é melhor. Então, eu vou meter essa imagem aqui para outra sala. É o link, coloco o link, colocar neste arquivo, 2, e aí eu venho aqui no cinema, e aí dentro do cinema, link, slide 1, pronto. E aí eu posso ficar brincando aqui, ó. Bom, pronto. E aí eu coloco a informação que eu quiser. Um museu, moçada, quanto menos informação você coloca, mais atraente ele fica. Você tem que deixar ele mais clean possível e colocar mais atrativos, né, para a pessoa navegar mesmo. Outra coisa importante, quando vocês estiverem fazendo a apresentação, vocês precisam conduzir a pessoa. Porque até agora eu vi muitas apresentações em que as pessoas estavam muito mais preocupadas em jogar informação, em ler informação, do que efetivamente fazer a pessoa navegar. Você está apresentando uma coisa. Por exemplo, se chega alguém na sua casa, um amigo seu, e aí você vai atropelando informação? Não, você olha, aqui esse cantinho é o cantinho meu da tecnologia, eu coloco aqui os meus jogos, eu tenho esse aqui jogo, esse jogo aqui é muito bacana, acabou, enfim, você apresenta com tranquilidade aquilo que que a pessoa está conhecendo. Então, se a pessoa nunca ouviu falar, por exemplo, na Revolta de Pac-Man, você tem que apresentar. A história tem que ser contada como você está contando um caso. É isso que eu faço geralmente. E contar um caso, você não pode, você tem que se ater aos detalhes. Quanto mais preocupado em você ficar em só falar em jogar informação, pior a didática. Então você tem que preocupar com detalhes, tem que preocupar com informação, tem que tratar a informação com cuidado, porque isso é uma grande ferramenta dos dias atuais, inclusive. Bem, então esse é um tutorial básico aqui para você. Eu fiz uma sala com 2 trapezoides e um fundo com um retângulo. Coloquei um teto com uma imagem, coloquei o chão com uma textura, coloquei uma imagem com GIF, 2 GIFs, né? Uma imagem com trapezoide e uma imagem com retângulo, tá? E aí, se precisarem de mais informações, me chamem, enfim. E eu vou fazer um outro vídeo porque, na verdade, eu estou tentando aqui estou tentando encontrar um aplicativo de captura de tela que seja gratuito, porque esse computador que eu estou utilizando é da escola, porque todos os que eu olhei, que pagam, eu só posso baixar uma vez. E aí, se eu baixar aqui no computador da sala, da escola, quando eu tiver que devolver o computador da escola, não vou poder baixar no meu computador pessoal. Então, eu estou vendo aqui qual vai ser a melhor solução para pegar um sistema de captura de tela para fazer uns vídeos mais qualificados para vocês, porque o gratuito que eu estava utilizando, ele tá muito ruim, porque ele para o vídeo no meio da explicação, como aconteceu, por exemplo, quando eu estava corrigindo a lista 16. Eu gravei o vídeo todo, quando eu fui ver,
ao invés de 16 minutos, tinha lá 5 minutos gravados. Enfim, aí eu estou tendo esse problema muito sério. Bem, então é isso. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, porque o chat tá me traindo aqui, o chat não quer. Tarará. Aproveita que a cultura dá desconto. Falando nisso, Edmar, a minha apresentação foi que, Matheus, todos os feedbacks eu vou dar depois, tá? Como os inscritos ficarem inclinados? Como faz os inscritos ficarem inclinados? O Carol, não entendi a sua pergunta. O Matheus está dando aqui, ó. Para fazer captura de tela, Matheus, é só clicar no Windows mais G e aí já faz a captura de tela? Mentira. Se for isso, eu vou Vai, pular da. Edmar, vai dar a Ah, opção de você apertar o Windows mais G e vai perguntar, que, tipo assim, você normalmente para stream, vai perguntar, isso é um jogo? Aí você confirma que vai dar até para você gravar. mentira, cara. Não acredito nisso. Como eu vivi até hoje sem essa informação, não é possível. Enfim, tá bom, Matheus. Obrigado aí. Não foi comparado. Tá. Beleza. Então, é o seguinte. A Carol fez uma pergunta: como faz os inscritos ficarem inclinados? Como assim, Carol? O que você quer exatamente assim? Inclinado como? Ficar assim na vertical? Ou na. Ficar. Eu não entendi. Abre o microfone aí, Carol, se você tiver ainda para perguntar. Oi, Edmar, bom dia. Bom dia. Eu até escrevi no chat, mas deve estar atrasado o seu. Mas é porque, tipo assim, quando eu escrevia as coisas, elas ficavam retas, na vertical, elas não ficavam no formato do trapézio, entendeu? Pois é, você tem que desvirar. Você tem que, por exemplo, vou pegar um trapezoide aqui. Vou pegar o trapezoide. Aí o que você pode fazer é colocar uma outra imagem. Porque, por exemplo, se eu clicar aqui, como eu virei a imagem, ele vai ficar. Vou falar, Carol. Aí ele ficou. E aí eu acho que tem aqui, você tem que ir no desenho, com um preenchimento, deixa eu ver se tem linha sólida, deixa eu ver se tem opção de desvirar. Preenchimento sólido. Bem, essa informação eu vou ter que pesquisar, porque como eu virei o trapezoide, então automaticamente também a letra virou. E aí eu não quero que vire, né? O que você pode fazer é dentro do trapezoide, deixa eu tirar o Carol aqui. Dentro do trapezoide, você colocar um editor de texto, você inserir aqui uma caixa de texto. Aí você pode, quer ver? Inserir caixa de texto. Cadê a caixa de texto? Caixa de texto. Aí eu insiro aqui. Aí eu coloco aqui, Carol. Aí ficou lá certinho. Aí eu posso, inclusive, depois preencher isso aqui, ó. Também eu posso preencher isso aqui também. Eu posso colocar, sei lá, uma. E aí. Edmar, Ou então. eu fiz isso, só que você falou que, tipo assim, tinha que ficar inclinado que nem o, sabe? Não assim na vertical, mas mais inclinado para a direita. É só entortar a caixa de texto que nem você vira outra trapezoide. Mas como é que faz isso? Você clica na caixa de texto que vai aparecer aquele circulinho em cima. É porque o meu é totalmente diferente do seu. Ah, Ah, tá, o seu dá. É porque o meu não é PowerPoint, né? o seu é Mac, né? É. Vocês Aí é compram esses todo computadores de 15 Carol, mil reais? Aí, Carol, Oi. mas o meu também é Mac e eu consegui colocar o PowerPoint, porque com esse e-mail da escola a gente tem todo o Office. Ah, tá, mas. Ah, tem? Sem Tem. pagar?
Tem gente sem que pagar. Depois você vai lá no Outlook, você bota o seu e-mail do colégio e você vai ter o Word online, PowerPoint online, Excel online, etc. Caramba, não Momento sabia. propaganda gratuita, mas estamos aí. eu consegui baixar todos também. Mas eu notei que, Ai, tipo, a que forma de bom. mexer no PowerPoint é muito diferente. Porque, por exemplo, o Aham. hiperlink, eu só consigo colocar pro slide anterior ou pro próximo. Eu não consigo colocar, tipo, por número dos slides. Não, o Ah, é? hiperlink eu não consegui de jeito nenhum colocar no Mac, no Keynote. De jeito nenhum. Eu acho que nem dá, na verdade. Qualquer coisa você baixa uma extensão do Google para fazer uma hiperlinkagem por, como é que chama? Por aplicativo. Aí você dá double clique, você já vai Nossa direto senhora, eu pro. não sei fazer isso de jeito nenhum. Nem eu entendi o que o Matheus falou agora. Aí vai fazer uma hiperlinkagem maior, só isso. É. É. Nossa. Tá, eu vou tentar aqui colocar no PowerPoint. Pois é, então, aí tem isso. Aí depois deixa eu descompartilhar a tela aqui. Não, mentira. É o Mas seguinte. tem o aplicativo do PowerPoint, é que nem celular, que nem iPhone. Tem o aplicativo de tudo lá bonitinho. Tenho, eu até tenho, só que tem que pagar. Aí eu tava tentando pagar, não tava entrando, entendeu? O dinheiro não tava, meio que não tava Aí aparecendo é pra só ser colocar a sua pagado. conta do colégio que já tem um Office todo bonitinho. É. É. Então, tirando que eu não consegui fazer com que eles ficassem no mesmo formato que o trapézio, eles ficaram retos. Isso. Acho que, pois é, o problema todo é que a grande parte de vocês, porque, por exemplo, quando a gente está em presencial, e eu não estava contando com isso, na verdade, a gente vai para a informática, e aí na informática a gente dá o acabamento, eu ajudo a galera a dar o acabamento, enfim. E aí, se vocês puderem, inclusive, dar uma investida melhor na estética, para ficar mais atraente, valeria a pena, tá? Bem, eu tenho alguns minutinhos ainda, porque é o seguinte, eu coloco o meu plantão um pouquinho mais cedo, porque eu tenho uma aula agora. Eu tenho aula lá na outra unidade, e a minha aula começa às 8 horas, por isso que eu fico um pouquinho mais cedo. E aí, enfim, eu só vou aproveitar, portanto, esse restinho aqui do tempo para deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, não está aparecendo não, mais não. Não está aparecendo mais nada aqui não. É só para falar, enfim, do conteúdo que a gente vai estudar a partir, quer dizer, a gente está estudando, né? A gente vai entrar um pouco mais profundamente nos impactos da corte portuguesa no Brasil. Isso a gente vai fazer amanhã, durante a aula, durante a live, né? Não tem postagem amanhã, porque o horário da postagem, que é 8 horas, eu vou utilizar para fazer apresentação de trabalho. Então, essa semana não tem efetivamente nenhuma atividade. A gente só vai ter atividade na sexta-feira da semana que vem, porque na terça-feira também eu vou pegar os meus horários para apresentação de trabalho das outras turmas, de todas as turmas, né? Então não tem postagem. Então só atividade só na sexta-feira da semana que vem. E aí a gente vai, tanto nessa aula da sexta-feira agora, que é amanhã, quanto na sexta-feira da semana que vem, a gente vai trabalhar com os impactos da corte portuguesa, com muitos desdobramentos. 1815 acontece coisa, 1820 acontece coisa, 1822 também acontece um evento muito importante, que é o processo de independência do Brasil. Então a gente vai trabalhar com esses conteúdos. E só uma dúvida, vocês tiveram acesso ao Prezi que eu coloquei lá no campus na sexta-feira da semana passada? Alguém conseguiu acessar? Sim, não, Acessar né? o quê, Timar? O Prezi. O Prezi é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. O Prezi é um aplicativo de apresentação. É isso aqui, ó. Eu estava apresentando na aula passada. Lembra disso aqui? Eu consegui, Edmar. Eu acessei. Ah, tá. Então, ótimo. É porque eu estava em dúvida, porque o Prezi, ele tem algumas... antes ele limitava o acesso. E aí, só se tivesse uma conta, enfim, eu acho que agora todo mundo consegue acessar. Então, é esse aqui. Viu, Carol?
Eu consegui acessar, mas tinha algumas coisas que não estavam dando para eu ler, porque as letras estavam branquinhas. Eu até tirei print, tentei aumentar a tela, mas eu não estava conseguindo ler. Ah, tá. Eu vou mudar esse layout aqui, eu vou escurecer isso aqui para ficar melhor. Então, moçada, é basicamente isso, tá? Vocês têm alguma dúvida, tem alguma questão, tem alguma coisa, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Além do que vocês já fizeram? Não? Sim, não, sim. Não, Matheus, não. A Gabriela perguntou, acho que você dá aula para a irmã de uma amiga minha. Ué, quem que é, Gabriela, que eu dou aula? Eu não lembro o nome da irmã dela, eu acho que é Bela, mas ela chama Camilinha. Calma, ela chama Camila Martins. A sua amiga chama Camila Martins, e a irmã, você Eu não acho que sabe. é Bela Martins. Eu devo dar aula para umas 15 Isabelas. Aí é impossível de lembrar assim de cabeça. Então tá. Moçada, então eu vou encerrar. Gabriela, pode falar? Gabi? Não? Então tá bom, gente. Eu vou encerrar agora porque eu preciso ir para outra aula, tá bom? Aí a gente se encontra amanhã. Amanhã tem a apresentação do oitavo às 8 horas, e 8h55 a gente encontra para a nossa aula sobre a corte portuguesa no Brasil. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.